Vamos ver nesta aula os chamados sistemas de coordenadas fixos e distintos. Então, vamos dar exemplo, tá, no R2, tá claro? Olha só, vamos supor que eu tenho uma base no R2 formada por dois vetores linearmente independentes, né? P1 e P2. Vamos supor que nós temos isso aqui, né? Então, olha só, vamos desenhar aqui, né, o meu vetor P1 e meu vetor P2. E vou fazer uma combinação linear de P1 e P2, né, aqui, ó, em que eu tenho meu vetor V aqui, tá? Vamos pegar meu V aqui vou tirar prolongar aqui, certo? Vou tirar uma paralela a essa linha aqui, e por aqui uma paralela a essa linha aqui. Então, aqui eu tenho meu vetor, né? Vou colocar aqui, ó, alfa 1 P1, isso aqui é meu vetor, ó, aqui, né? Alfa 1 P1, fazer uma combinação linear. E aqui eu tenho meu alfa 2 P2, certo? Então, o meu vetor V, né, ele é dado, meu vetor V, ele é dado por a combinação linear alfa 1 P1 mais alfa 2 P2. Isso como exemplo, né, no R2, tá? Se fosse no R3, eu teria três vetores linearmente dependentes, P1, P2 e P3. Agora, olha só, para não congestionar a figura, eu vou aqui desenhar meu vetor V, o mesmo vetor V, vou tirar uma paralela aqui, ó, que é meu vetor V, mesmo vetor V, só que eu vou usar uma outra base, tá? Eu vou usar a base, por exemplo, né, aqui, ó, Q1 e o meu Q2 aqui, que é meu Q1, Q2. Uma outra base, tá? E vou representar o mesmo vetor V, vou até aumentar até um pouquinho, né, que é meu vetor V, certo? Nessa base aqui, tá? Não tem problema, né? Eu prolongo essa linha, né? Prolongo aqui, que é meu Q2, certo? Por aqui, né, eu tiro uma paralela a essa linha aqui, né? Aqui, ó. Aqui, tá? E por aqui uma paralela a outra linha aqui, certo? Então, aqui eu tenho, ó, esse vetor mais esse vetor, né, me dá o meu mesmo vetor V, Aqui eu escrevo beta 1, Q1, combinação linear, e aqui beta 2, Q2, tá? Aqui está meu unitário Q2, unitário não precisa ser, atenção, não precisa ser necessariamente unitário, tá? Então eu tenho aqui a combinação, o mesmo vetor V. Então eu posso escrever aqui que o mesmo vetor V, né, vai ser beta 1 Q1 mais beta 2 Q2. Agora olha que interessante, olhem só para o vetor Q1, olhem só para ele aqui, tá? Esse aqui é o nosso foco, tá? Ó. Eu posso representar Q1, atenção, na base, né? No caso, na base beta, né? Eu posso representar Q1 com uma combinação linear de P1 e P2, nada me impede aqui, tá? Eu representar Q1, ó, nada me impede representar Q1 como uma combinação linear, né? No caso, né? Que vou colocar A aqui, né? Ó, A, P1 mais B, P2, é ou não é? Olha só, suponho que meu Q1 estivesse aqui, né? Meu Q1. Eu posso representar Q1 por uma combinação linear de P1 e P2. Da mesma forma, né, meu Q2, eu posso representar
com uma combinação linear de P1 e P2, tranquilamente, tá certo? Agora observa só, eu vou pegar o meu Q1, né, jogar aqui, e vou pegar o meu Q2 e jogar aqui, tá? Mesmo vetor V, o V está fixo, tá vendo aqui, ó? Sistema de coordenadas fixos, né? Sistema de coordenadas, aqui, ó, até vou escrever aqui, ó, base, ó, no R2, né, Q1, Q2. São linearmente, são duas bases, né, fixas, meu sistema de coordenadas aqui. Aqui é o mesmo vetor V, tá vendo? V aqui, V aqui. Então agora é só uma substituição algébrica, certo? Então eu vou escrever aqui que meu V igual a alfa 1, P1 mais alfa 2, P2 igual. O que nós combinamos? Vou colocar meu Q1 aqui, ó, beta 1 vezes Q1. Que é meu Q1? A, P1 mais B, P2. Mais, tá vendo? Mais. Agora, meu beta 2, Q2. Beta 2, Q2. Quem é meu Q2? C, P1 mais D, P2. Tranquilamente, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, né? Que já vimos a figura, você não tem problema. Vou apagar aqui e desenvolver aquela parte ali, tá? Então vamos lá. Daqui eu vou passar para cá. Eu vou procurar meus P1s e colocar em evidência, tá? Então meu V igual a alfa 1 P1 mais alfa 2 P2 igual. Olha só. Aqui, ó, vou colocar meu P1 mais, e aqui vou colocar o meu P2 em evidência. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho P1 aqui, ó. Eu tenho P1 e tenho P1 aqui, tá vendo aqui, ó? Eu posso escrever, né, que P1, né, tem, no caso, beta 1A, aqui, ó. Beta 1A mais, aqui tem P1 também, tá vendo? Beta 2C. Beta 2C. E agora eu vou procurar meu P2, ó. Aqui, beta 1B, tá vendo? Beta 1B, ó. Beta 1B mais beta 2D. Beta 2D. Isso que multiplica P2. Agora, gente, é só olhar, né, a ligação entre as bases, ó. Ligação entre as bases. Base P e base Q. Olha aqui. Aqui é meu alfa 1, tá vendo? Ó, meu alfa 1 P1. Então esse aqui, ó, é meu alfa 1. E esse aqui é meu alfa 2. Então eu vou escrever, né, que alfa 1, alfa 2 igual, aqui vai ter uma matriz, né? E aqui, ó, os componentes do mesmo vetor B na outra base, tá? Agora é só verificar e escrever, muito fácil, tá? Ó, beta 1, né, vai multiplicar o A, né? Aqui, ó, beta 1A. Então o A tem que vir aqui, ó. Tá vendo? E isso aqui é alfa 1, tá vendo aqui, ó? Primeira linha, alfa 1. Eu tenho que colocar aqui de modo que alfa 1 seja igual a beta 2C. Então não tem problema, aqui é meu C, né? Ó, vamos lá. Alfa 1 igual a beta 1 mais C beta 2. Tá aqui. Agora a segunda linha, alfa 2. Beta 1B. Então aqui é meu B, certo? E aqui é meu D. Olha que interessante, olha só. Eu tenho duas bases, né? Base Q e base P. Essa matriz aqui, tá? Ela multiplicada pelos componentes do mesmo vetor no sistema Q, né? Ela relaciona, obtém os componentes, atenção, do mesmo vetor no sistema P. Né? Isso aqui é uma matriz, por exemplo, vou chamar a matriz P. Pronto. Então, alfa 1, alfa 2, né?
É essa matriz P vezes beta 1, beta 2. É importante frisar, eu estou sendo repetitivo propositalmente. O V, ele está parado, certo? Ele não está mudando. O que mudam são os componentes. O V é fixo. Né? É como se representasse, por exemplo, o seu peso, né, por uma seta. Né? Você pode usar o sistema de coordenadas que você quiser. Né? O peso, a força, né, ela não muda. Tá certo? Não muda quando você muda o sistema de coordenadas. Mas acontece que os componentes mudam. Tá claro? E aqui nessa relação, se eu quiser agora explicitar os componentes do mesmo vetor B, tá vendo? Na base Q, eu já pré-multiplico, né, pela minha matriz inversa aqui, ó. Aqui eu coloco P menos 1, né, P menos 1, P menos 1, certo? E aqui, né, P menos 1, né? Aqui é o meu alfa 2 e alfa 1 e alfa 2. P menos 1 vezes P, né, me dá I. Né? I vezes beta 1, beta 2, então aqui eu tenho, né, meu beta 1, beta 2, igual, tá vendo aqui, ó, P menos 1, P menos 1, os componentes alfa 1 e alfa 2. Só para enfatizar, certo? Isso aqui é relação dos componentes na base Q com os componentes do mesmo vetor, ó. Isso aqui é importante, ó. Estou sendo repetitivo, né, e dando ênfase, tá, na outra base. Tá claro? Vamos ver essa figura aqui, tá? E aplicarmos os conceitos vistos até então. Olha só. Eu tenho um vetor X, né, que representado na base P1, P2, certo? Esse é meu vetor X. E tenho, atenção, o mesmo vetor X, tá vendo aqui, ó? O mesmo vetor X representado na base Q1, Q2. Certo? Mesmo vetor X. Esse X aqui é igual. Esse aqui, ó, é igual. Tá? Repara, aqui a minha matriz A, o operador A, atuou em X, me deu C, né? Então é só escrever aqui, ó. Meu operador A, ó, aqui, ó, atuou no X, tá vendo aqui, ó, no caso até aqui, ó, né? E resultou no C. Atenção aqui, ó, o operador B, tá, atuou no X, ó, aqui eu vou colocar D aqui, tá? Me deu o vetor D. Eu vou colocar C de novo aqui, pronto, C de novo, tá? Então olha só que interessante, aqui é meu operador B. Aqui é meu operador B. Certo? Repara só. O o operador, operadores, ó, A e B são distintos. Certo? Operadores A e B são distintos. Mas seus respectivos efeitos são os mesmos. Ó, os mesmos. Olha só. Por que o operador A ele é distinto do B? Porque A se refere à base P. O B se refere à base Q. Então aqui meu A se refere à base P. E meu B se refere à base Q. Por isso que eles são distintos. Mas observe só um detalhe. O A atuando no X me deu C. O B atuando no X me deu o mesmo C. Então os efeitos são os mesmos. Tá certo? Olha só. Olha que interessante agora. Vou olhar para aqui, tá? O que eu vou fazer? Para eu distinguir o vetor X em relação à respectiva base, aqui eu vou colocar uma linha, só isso, mais nada. Aqui, ó, eu coloco uma linha aqui eu vou chamar de D, pronto, de D, tá? Ó, de D. Colocar aqui D'. Só isso, mais nada. Né? Olha só. Professor, D' é igual a C? É.
Por que não coloca C aqui? Porque aqui eu estou olhando os componentes do C na base Q. E aqui eu estou olhando os componentes do X na base P, aqui é X', tá certo? Eu não estou dizendo que X igual a X'. Tá? Por quê? Eu estou olhando para os componentes. O X é igual a X' quando eu olho para o vetor. Ó. O X é igual a X' quando eu olho para o vetor. Mas eu estou pensando nos componentes. Por isso eu coloco D' aqui e X' ali. Tanto que o B é aqui, né? E o A é aqui. Tá? Tá bem claro isso aí? Operadores A e B são distintos. Né? Por quê? O A se refere à base P e o B se refere à base Q. Então eles são distintos. Mas seus efeitos são exatamente os mesmos. Qual o efeito? O A atua no vetor X, me dá C. O B atua no vetor X, me dá o vetor C também. Que eu coloquei D' só para olhar para os coeficientes. Daqui, nós vamos tirar uma relação importantíssima, tá? Repare, só recordar, né? Aqui, né, é base, P1, P2. P1, P2. Aqui, ó, são os componentes, né, do mesmo vetor na base Q1, Q2. Estão lembrados naquela nossa relação, né, do mesmo vetor, né, em que nós tivemos os componentes do mesmo vetor numa base relacionada, né, as componentes relacionadas, né, com os componentes do mesmo vetor na outra base. É o alfa1, alfa2, né, o P e o beta1, beta2. Só ir lá e ver. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó, meu X, relativo à base P1, P2, é um P vezes X'. Né? O C, né, vai ser a transformação dos componentes, né, pela mesma matriz, né, no caso C', né, ou D', né, D', certo? Então, ó, aqui, estão vendo aqui, ó, isso aqui, ó, é minha base P. Esses aqui, ó, certo? Esses aqui, né, relaciona minha base Q. E o P, né, é exatamente o que relaciona os componentes do mesmo vetor numa base em relação a outra. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou substituir, né, no caso o meu X aqui, né, eu vou colocar uma cor aqui, ó, substituir meu X aqui, tá vendo? Aqui, ó, né, vou jogar aqui, ó, que é PX'. Então aqui eu vou ter, né, até seguindo aqui, né, a X. Quem é X? É PX'. Igual o meu C, né? Vou colocar PD', né? PD', no caso. Certo? Quem é PD'? É meu C. Eu estou aqui, eu estou substituindo aqui, ó. Tá? Agora vamos ver o seguinte. Olha só. É só olhar. Vou até colocar aqui, né, uma outra cor para enxergar bem, ó. Aqui, tá vendo aqui meu D', ó? Meu D', ó. D'. Quem é meu D'? É meu BX'. E aqui é meu D', ó. D'. Certo? Vai ser meu BX'. Então, APX' igual a P. Agora eu vou colocar o D', ó. BX'. Passo o X', né, esse termo para cá, né, APX' igual a PBX', né, vou colocar menos aqui, né, menos, certo, igual a zero. Colocando, aqui, ó, colocando o X' em evidência, AP menos PB igual, né? No caso, não custa nada, vou colocar X' aqui, ó, X' igual a zero. Como X' é diferente de zero, isso aqui implica que AP igual a PB. Olha só, quem são o A e o B? São matrizes similares. Por quê? O efeito de A sobre X
né? É o mesmo efeito do B sobre o mesmo X. Só que A é diferente de B porque o A é expresso, né, na base P e o B é expresso na base Q. Tá claro? E daqui, se eu quiser, né, eu posso explicitar, né, o A ou o B. Então, como eu vou fazer isso aqui? Né? Olha só. Vou explicitar aqui o A ou o B. Tá? Então, eu escrevo... Repara, se eu pré-multiplicar ambos os membros por P menos 1, ó, P menos 1 AP, AP, igual a P menos 1 PB. Aqui eu pré-multipliquei por P menos 1. Só olhar para a expressão lá, ó, enxergar o P menos 1 aqui e o P menos 1 aqui. Isso aqui é I, né? I vezes o vetor, né? Vai me dar meu vetor B. Vetor B. Que, no caso, né? I vezes o operador B vai dar. Então, B igual a P menos 1 AP. Eu também, se eu quiser, eu posso explicitar A, né? Aí eu vou pré-multiplicar por P menos 1, né? Então, ó, AP igual, né, a PB. A PB. Vou pré-multiplicar por P menos 1. P menos 1 aqui, P menos 1 aqui, certo? P vezes P menos 1 dá I, né? I vezes o operador A vai dar A, né? Então, A igual a P, B, P menos 1. Aqui eu tenho, né, as matrizes similares, né? Então, ó, A e B, atenção, A diferente de B.